Olá! No Interrogando Pensamento de agora, vamos falar sobre ciência e tecnologia no Brasil. E para falar sobre o assunto está conosco o professor João Alciones Ganderla Figueiredo, pró-reitor de Inovação e Pesquisa e Inovação da Universidade de Fevale. Obrigado, professor, por estar no Interrogando Pensamento. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui neste programa que tem se destacado, né, como um ícone aí de pensar a ciência e tecnologia no país, e vir aqui falar disso, sem dúvida, é um prazer. Que tenhamos um bom programa, Interrogando o Pensamento. Obrigado, professor. Recentemente eu li uma notícia em que falava que foi feita uma pesquisa e detectou que apenas 3% dos jovens latino-americanos pretendem seguir a carreira de cientista. Como se pode mudar esses números, tornar a ciência mais atrativa para os jovens? Bom, diria que isso é uma questão cultural, né? E a mudança cultural se dá por uma mudança de comportamento e atitude. E para isso a gente depende de um tempo, né? E são questões hoje de fundo governamental, diria eu, né? Nós temos que investir mais na educação fundamental e média. Se nós não investirmos aí, o jovem, quando entra numa universidade, ele entra num processo de repetição. Então, ele não se interessa pelo novo, ele não se interessa pela ciência, ele não se interessa em fazer pesquisa. Por quê? Porque ele já vem inserido dentro de uma cultura onde o único benefício dele seria passar, né, o ser aprovado um ano a mais. Então, ele chega na universidade querendo o diploma apenas. Mas isso também, professor, é um investimento no professor. Um professor que dá aula para esse jovem, para que faça com que ele se interesse pela ciência. Com certeza, né? Acho que é um conjunto, né? A sociedade, muitas vezes a responsabilidade também do ensino, ela chega no final e ela, né, fica calcada muito no professor. Concordo que o professor é um grande ativista, né, da transformação social e educacional, mas esse apoio de como incentivar hoje um professor de ensino fundamental e médio, hoje na maioria dos países da América Latina, ele tem que trabalhar, se ele não trabalhar de 40 a 60 horas por semana, ele não consegue se sustentar, né? Então, como um professor vai fazer um investimento hoje no seu aluno, né, de apoiar a pesquisa, de fazer uma transformação mesmo naquilo que necessita, né? Então, é um conjunto de fatores que vem a calhar muito nesse processo, né? Professor, a universidade deve preparar pessoas para serem inovadoras e não apenas com olhar acadêmico. Isso é uma declaração de Luiz Danduran, vice-presidente da Universidade de Concórdia, em Montreal. Isso acontece mesmo e como se pode mudar essa lógica? Bom, eu vou seguir mais ou menos o que tinha dito anteriormente, né? Uma lógica da inovação não se faz com o que temos hoje no momento, né? A lógica não pode estar calcada, né, num princípio de avaliação na universidade que hoje delimita muitas vezes uma prova. Não pode ser, o aluno não pode ter esse norte apenas, ou apenas não, mas o que mais define hoje, né, o aluno ser aprovado ou não é uma prova. O aluno fica o quê? Um Ctrl+C e Ctrl+V. Traria aqui um dos grandes filósofos hoje do Brasil, que é o Rubem Alves, dizendo que o aluno ele chega a criar um vômito intelectual, né? Por quê? Porque ele só tem que repetir aquilo que o professor disse. Então, como você criar, como você proporcionar ao aluno que ele crie algo se a média dele é passar em uma avaliação, uma prova, né? O principal incentivo é esse. Então, temos que fazer com que o aluno, ele entre na universidade, bom, cara, você está fazendo jornalismo? Vai fazer biomedicina? O que tu vais criar? O que tu vais transformar? Que projeto tu queres aqui? Bom, cada ano tem que ter um incentivo nesse sentido, né? Porque senão fica complicado o sistema de avaliação mesmo. E como isso efetivamente se concretiza essas mudanças, essa inovação na avaliação? Olha, novamente, é um processo, é uma estrutura de mudança educacional, tá? Eu acredito que muitos professores, como tu disseste antes, já fazem isso. Já fazem isso. Tem lá no seu bojo, no processo de estratégias de ensino, fazer isso, né? Mas é uma mudança que é uma estrutura maior, né?
É uma estrutura maior, uma estrutura de incentivo, né, do processo educativo no Brasil. Né? A gente não pode ficar redondamente pensando que uma universidade ou um centro vai fazer isso. Né? É uma estrutura que tem que ser mexida. Né? Professor, como efetivamente se pode aproximar a ciência da grande população? Tirar a ciência do Olimpo, dos nichos das revistas especializadas, para trazer para o grande público? Bom, eu diria que isso é um grande problema, né? Porque o acesso ao ensino superior muitas vezes é o que vai te dar, né, a construção do pensamento científico. Tá? Que melhorou muito nos últimos anos. Com certeza. Tá? Então, o problema está que muitas vezes os próprios cientistas não valorizam, tá, o conhecimento que está inserido lá no leigo. Tá? O senso comum propicia muito que esse pensamento seja transformado em conhecimento científico. Tá? Agora, o pensador, o cientista, tem que estar aberto para isso. Tá? Eu vou te dar um exemplo simples. Né? Um técnico, quando chega em uma... Vamos pegar aqui a nossa região, em uma fábrica de calçado, ou um curtume, ou algo assim. Quando ele chega lá, com toda a sua base teórica, diz, o senhor tem que andar de calçado, tem que seguir o EPI, não sei o que, não sei quanto. Quando chega lá, o cidadão que está lá há 30 anos nessa empresa, o seu pai trabalhou ali, seu avô trabalhou ali, lá no óbito não tem nada que diga que ele morreu de uma substância química que estava ali naquele processo. Ele diz, tchê, eu estou aqui há tanto tempo e você vem querer me ensinar? Então, essa arrogância científica que eu digo, a gente tem que amenizar ela. Tem que amenizar, porque é a partir do conhecimento de base, conhecimento do leigo, né, desse senso comum, que a gente pode transformar muito conhecimento científico. E Mary Douglas, diria que para mim, uma das maiores antropólogas, uma norte-americana, que há pouco tempo, 2006, se não me falha a memória, 2006, ela veio a óbito, foi uma grande idealizadora desse processo, né? De dizer que as relações sociais, e as formas como essas relações se dão é que se constrói o pensamento científico. Pois é, professor, o senhor falou da arrogância científica e da pouca valorização do senso comum. Isso, quando eu estava pesquisando para essa entrevista, não formulei a pergunta, mas eu lembro do texto, que um autor comenta o seguinte: muitas das pesquisas ficam entre os pesquisadores, quer dizer, só repercutem entre eles, não tem nenhuma viabilidade para a sociedade. Então, isso distancia também a ciência do grande público. Eu concordo contigo, mas novamente eu digo para ti assim, como chegar até lá? Como fazer com que o cidadão, né, que não está inserido tenha vontade? Tá? Como? É uma mudança de cultura. Tá? De ambas as partes. De ambas, claro, com certeza, porque, veja bem, vamos pegar um programa educativo de televisão. Tá? Entre um Big Brother e esse nosso programa, qual terá uma maior audiência? O Big Brother. Tá? Bom, assiste TV e cultura no Brasil quem já tem cultura. Tá? Isso é um problema. Como a gente vai mudar isso? Então a gente tem que incentivar, fazer com que incentive muitas vezes quando você está em alguns dos países da Europa, você entrar num trem e ver ali que de 100 pessoas, mais de 50 estão ali lendo um livro, lendo um periódico, lendo um jornal. Então é esse mundo que a gente tem que mudar o pensamento da cultura, mudar essa realidade. Isso, a educação de base para mim é fundamental. Né? Não adianta nós queremos transformar o ensino superior, essa educação de base ainda ela é caótica. Ela é o alicerce de tudo, mas... Com certeza. Educação, enfim. Pois é, a educação é tão importante que eu estou elaborando um programa exatamente só sobre a educação. Mas, assim, rapidamente, professor, como o senhor, falando em educação, como se poderia transformar a educação no Brasil? Bom, olha, eu ganharia muito se eu soubesse a receita, né? Sim, não, mas a sua impressão, eu sei que o senhor não é especialista nisso, não, tudo bem, mas a transformação, né, eu novamente vou ficar com a transformação de base. Nós temos que incentivar forte os professores, dar uma formação merecida para que esses, né,
transforme, porque é dali que saem nossos governantes, é dali que saem nossos melhores médicos. Tá? Você não pode hoje em um país como o nosso, em ascensão econômica, dizer que um professor de Estado, tá, hoje, ele ganha a diária de um médico no mês. Isso é uma excrescência. Isso é um absurdo. Tá? Então, se nós não trabalharmos, né, nessa base, é difícil, né? É difícil, é complicado. Mas a gente tem que crer. Tá? Tem muita gente aí, numa viagem que eu fui para a Coreia, em uma pergunta que foi feita por um colega pró-reitor, até foi um reitor que perguntou, por um diretor de uma escola coreana, ele disse, bom, se o senhor ganhasse o que a gente ganha, como seria? Ele disse, olha, o professor, ele é professor na sua essência, tem um processo de vocação. Eu respeito a cultura, tá? Porque é um processo de cultura, está enraizado no trabalho coreano. Agora, nós não somos assim, nós não podemos acreditar que somos vocacionados. Nós somos profissionais. Ser professor é ser profissional. Ser vocacionado é ser pai, é ser padre, é ser freira, né? É ser leigo. Isso é vocação. Então a gente tem que desmistificar essa coisa que ser professor é ser vocacionado, porque a vocação ela é de doação. Né? E nós temos que ser valorizados por aquilo que a gente faz.